Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal a Conká. Convido vocês a se inscreverem, a ativar as notificações e o sininho para não perder nenhum conteúdo. Show? Vem comigo. Faz quase 2 semanas que eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Insta, pedindo para vocês mandarem perguntas que eu iria responder em um vídeo, então esse é o vídeo. Eu selecionei algumas perguntas entre as que vocês mandaram e vou responder da melhor forma possível para que vocês possam compreender. Então, comentem, compartilhem se você achar necessário, coloquem um comentário se você quiser se aprofundar mais, que a gente vai interagindo. Show? Primeira pergunta. O que seria um líder ideal? Então, quando a gente fala muito em liderança, a gente logo associa a liderança a uma figura de poder. A gente associa a liderança a uma pessoa que... o líder, né? A pessoa que personifica a liderança, o líder, é uma pessoa que está acima de todos os outros. É uma pessoa que ascendeu em um nível hierárquico, que ele é soberano e que todo mundo obedece o que ele fala. Porém, trazendo minha visão sobre liderança e sobre ser líder, e esse líder ideal. Se a gente olhar pela ótica de que uma pessoa que convence as outras é aquela pessoa em que compreende a outra pessoa, a gente parte para a ideia de que, para que eu possa convencer uma meia dúzia de pessoas, eu tenho que entender quem são aquelas pessoas. Como é que eu entendo aquelas pessoas? Eu me coloco na posição daquelas pessoas. Porém, para que eu possa me colocar na posição daquelas pessoas, eu tenho que sair desse status de que eu sou soberana a elas. Eu tenho que, de fato, estar na mesma posição delas. Então, eu consigo enxergar a liderança como um círculo, onde está todo mundo de igual para igual. E que nesse círculo ele gira em um mesmo sentido. E que para ele gire em um mesmo sentido, tem uma pessoa que faz com que ele gire. Tem uma pessoa que faz com que as pessoas sigam o que ele está falando, no sentido de que elas acreditam naquilo que ele está falando, no sentido de que aquela outra pessoa é igual a ela. Nós, eu e você, supondo em uma situação de liderança, eu sou igual a você e você é igual a mim. Porém, o modo como eu me comporto, o modo como eu trago as ideias e o modo como eu soluciono problemas faz com que eu tenha uma posição de que as pessoas seguem aquilo que eu estou trazendo, de que eu consiga influenciar as pessoas para que o todo chegue na solução que será buscada. Então, eu poderia dizer que um líder ideal é aquele que se reconhece na posição de igual para igual com seus liderados. É aquele que sabe as necessidades dos seus liderados, porque ele também sente a necessidade dos seus liderados. É aquele que faz com que os seus liderados pensem de uma forma única e que todos trabalhem para chegar na solução, para que tenham os mesmos resultados. E eles vão fazer isso através da influência desse líder. Então, o líder está muito mais relacionado com as relações que ele tem, com as boas relações que ele tem, com a influência que ele tem de acordo com essas relações que ele faz e de como ele orienta as pessoas para os resultados, de como ele consegue esses resultados de uma forma conjunta, de uma forma que todos seguem, porque todos se identificam e todos querem atingir aqueles resultados. Então, o líder de sucesso é aquele líder que conseguiu se fazer claro para com que as pessoas entendessem a mesma linguagem, para que as pessoas seguissem o mesmo caminho e para com que as pessoas chegassem aos mesmos resultados. Segunda pergunta. Como delegar? Bacana. É importante ter a percepção e a compreensão de que para que nós possamos desenvolver melhor nossas atividades, a gente não precisa desenvolver tudo. A gente não precisa monopolizar tudo. As pessoas podem fazer isso também. Sabe aquela matriz de priorização? Então, coloca nessa matriz de priorização. O que é urgente? O que é importante? O que é que precisa necessariamente de minha pessoa? Poxa, isso aqui precisa de minha pessoa, porém eu tenho essa outra demanda que ela é um pouco mais necessitada de mim do que essa outra demanda. Então eu posso delegar para essa outra pessoa. E entenda que fica muito mais fácil você entender que delegar não significa você se livrou daquela incumbência. Você vai pedir para que outra pessoa faça, mas você vai acompanhar. E aqui é importante entender a pessoa que delegou e a pessoa que recebeu. Que acompanhar não é fazer e não é pressionar. A pessoa que irá fazer, ela tem que ter a liberdade para fazer. E ao mesmo tempo você vai acompanhar, tá precisando de ajuda, conseguiu fazer isso, está no prazo certo.
Então você não vai deixar de ter responsabilidade por aquilo. Você vai pedir para que uma pessoa lhe ajude no sentido de que ela vai agora executar aquela incumbência. Então, como delegar, tenha em mente que não necessariamente você precisa fazer tudo para que seja o melhor ou para que suba de posição. Lembra da liderança? Você é um bom líder quando você percebe e quando você consegue juntar as pessoas para que chegue nos resultados. Então, você fazendo tudo, você não vai conseguir chegar no bom resultado porque você monopolizou e em algum momento você vai acabar preterindo alguma incumbência em detrimento de outra. Então, delegar e acompanhar faz mais sentido do que querer fazer tudo e não fazer bem feito. Então, saber quem na minha equipe pode desenvolver tão bem isso. Reconhecer que eu sou bom em muitas coisas, mas nessa coisa eu não sou tão boa. E fulano é bom. Então, por que não delegar para ele? É ter a questão da confiança. Então, confie na sua equipe, na pessoa para quem você vai delegar. Entenda suas limitações. Também conheça a sua equipe para saber em que eles são bons. E delegue. Não tem problema nenhum em delegar. Terceira pergunta. Qual a importância do autoconhecimento? Eu poderia aqui falar muito sobre a importância do autoconhecimento, mas veja bem, o autoconhecimento ele é muito mais necessário do que nós pensamos. Ele te ajuda a se entender como pessoa, a se colocar melhor nas posições, a se sair de situações que você sabe que não vai ser legal pra você, a sair também de relacionamentos que você sabe que não vai ser legal pra você. E não ter um autoconhecimento como algo bonitinho, nossa, que legalzinho, o autoconhecimento é a chave de tudo. Não, autoconhecimento é processo, autoconhecimento é doloroso. E ele te ajuda muito. Mas tirem aquele status do autoconhecimento como um troféu. Tem um autoconhecimento como uma jornada, que vocês conseguem viver e conduzir esse processo de uma forma muito melhor. Quarta pergunta. Qual o ponto-chave para desenvolver um bom modelo de negócio? O modelo de negócio é uma ferramenta que algumas pessoas preenchem de uma forma, outras pessoas preenchem de outra forma. Alguns têm uma certa visão, outros têm outra visão. Eu sou uma pessoa muito ligada a propósito. Em reconhecer o propósito das coisas, em validar o propósito das pessoas, o propósito das organizações. E quando eu estudei, que não faz muito tempo na graduação, eu aprendi a preencher o modelo de negócio pela proposta de valor. Tem quem preenche começando pelo segmento de clientes e tudo bem. Eu aprendi pela proposta de valor. E eu me apego muito a isso porque a proposta de valor eu a traduzo como um propósito. E quando a gente começa a entender o propósito, veja bem, você vai iniciar um negócio sem nem saber por que você vai fazer aquilo. Então, para mim, para que você desenvolva um bom modelo de negócio, você tem que entender os porquês de você estar iniciando o negócio. Por que você está fazendo esse modelo de negócio? Então, por isso que eu acredito muito e defendo muito a ideia de iniciar pela proposta de valor. De entender no sentido, iniciar pela proposta de valor, no sentido de entender por que você está abrindo esse negócio. E aí sim você vai ter base para desenvolver um bom modelo de negócio, para entender quem é o seu público-alvo, para entender como você vai se comunicar com ele, quem vão ser suas parcerias, como você vai lucrar, em que você vai gastar. Como eu acredito muito em propósito, respondendo à pergunta, esse ponto-chave do modelo de negócio é o teu propósito, é aquilo, o porquê, é a tua proposta de valor, por que você está fazendo isso? E aí você vai definindo para quem. Porque sempre quando houver algum problema, você vai poder se apegar àquele teu propósito. Poxa, mas eu tô atendendo ao meu propósito, minha proposta de valor, eu tô atendendo aquilo, a razão pela qual eu quis criar esse negócio. Quinta e última pergunta. Como fazer a equipe perder o medo dos conflitos, mas sem que tenha 100 conflitos? Acredito que seja essa a pergunta, né? Colocou só o 100, então deduzo que já 100 conflitos. Como fazer a equipe perder o medo dos conflitos, mas sem que tenha 100? Lembra daquele vídeo onde eu trouxe os 5 desafios da equipe? E que tinha todo um passo a passo para que a gente chegasse em uma harmonia e que a gente pudesse driblar esses mecanismos e esses distúrbios, essas frustrações das equipes. Legal. Então, se você não assistiu ainda, eu convido você a assistir o vídeo 5 desafios da equipe. Você não consegue superar um desafio sem antes enfrentar esse desafio. Então, você não vai conseguir superar esse medo do conflito sem antes ter um conflito. Agora, como se traz aqui na pergunta, né? Sem que tenha muitos conflitos. Aí a gente volta um pouco atrás e lembra dos 5 desafios da equipe, em que na pirâmide a gente tem alguns processos antes de chegar no conflito. E é interessante para que a gente possa barrar esse conflito, a gente proporcionar a confiança. E aí a gente parte do pressuposto de um líder em que ele se coloca
no lugar dos outros, e um líder em que coloca a organização em um círculo, e não em uma pirâmide que um está acima e o outro abaixo, mas sim um círculo que todos estão lado a lado. Então, a partir dessa ideia de que nós estamos todos em um círculo, e aí a gente pode olhar para organogramas mais horizontais, a gente parte da ideia de que está todo mundo um do lado do outro. Então, partindo dessa ideia, como acreditar que de fato a gente está um ao lado do outro? Então, aqui a gente olha muito para trazer o time para momentos onde a gente possa não somente conversar sobre problemas da organização, mas momentos em que a gente possa falar da vida, em que a gente possa se entender enquanto pessoa, não somente enquanto cargo que ocupa. Momentos em que as pessoas possam perceber, poxa, fulano passa por isso, poxa, fulano começa a mesma coisa que eu gosto, ah, legal, fulano assiste o mesmo série que eu. E a gente começa a encontrar similaridades na outra pessoa. E quando começa a encontrar similaridades na outra pessoa, a gente começa a se reconhecer naquela pessoa. E se reconhecer naquela pessoa, a gente começa a confiar naquela pessoa. E quando começa a confiar naquela pessoa, a gente pode ter uma conversa com aquela outra pessoa sem o medo de aquela pessoa me agredir. Então, promova no teu time momentos em que vocês possam conversar, que não seja somente sobre as metas, que não seja somente sobre os desafios, mas seja momentos em que você possa se conectar enquanto pessoa, mesmo que seja remotamente. E ao tempo que vocês fazem isso, também promovam momentos em que vocês lembrem qual é o propósito de vocês. E que esse propósito de vocês é um propósito compartilhado. Promovam momentos onde vocês possam se ouvir no sentido que eu não preciso estar certo para você estar errado e você não precisa estar errado para que eu possa estar certo. Pratiquem comunicação não violenta e, acima de tudo, se compreendam, encontrem similaridades entre vocês. Uma vez, vocês não vão superar os conflitos sem antes passar pelo conflito. Algo que ajuda muito é ter clareza das entregáveis. O que é que cada um precisa entregar, quais atribuições de cada um e como cada um pode se ajudar. E sempre frisem, vocês estão com o mesmo propósito, vocês estão em uma organização onde todos são iguais e que todos buscam a mesma coisa. Então, vamos propor discussões mais leves, em que nós possamos nos entender e nos reconhecer um no outro e lembrar que essa discussão, quando ela foge um pouco do sentido, onde ela vai mais para algo pessoal, mais para agressividade, então vamos parar aqui, depois a gente retorna. Reconhecer o momento de parar. Reconheçam que quando a discussão ela foge no sentido de debate, pausa e volta quando todo mundo estiver melhor. E sendo muito repetitiva, acreditem muito no propósito e sempre elucidem o propósito de vocês. Esse foi um vídeo respondendo a perguntas do Insta. Espero ter contribuído com vocês. Um cheiro e até a próxima.